Não, acho que eu vou gravar assim no estilo chuchuchu, chachachá. Melhor não, né? Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Olá, meus amigos do Peugeot, tudo bem com vocês? Vamos fazer um videozinho hoje muito bacana, principalmente para você que está na dúvida se quer comprar um Peugeot 408 ou não. Desde já, deixe o seu joinha aqui no vídeo, compartilhe o canal, traga sua família e amigos para fazer parte desse grupo, dessa família que já tem mais de 6.000 inscritos aqui. Canal 408 Mundo Peugeot. Fechado? Então, bora pro vídeo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fazer um vídeo que, na verdade, eu estava pensando que deveria ter sido feito no começo do canal, né? Então eu vou fazer um vídeo falando dos pontos positivos e dos pontos negativos de um Peugeot 408, segundo a minha opinião, ok? Então, quando a gente fala de um Peugeot, a gente sabe que as pessoas têm aquele estigma ruim, né? De que é um carro que quebra, que é caro, que não é um carro bom de mercado, e não deixa de ser uma verdade. Mas existem também muitos pontos positivos em relação à marca, tá? Isso também a gente pode estender às outras demais marcas, como Renault, como Citroën, que aí a Citroën, no caso, ela faz parte aí da PSA. Na verdade, agora vai ser FSA, né, com a aquisição da Fiat, mas aí é um outro assunto. Então, os pontos positivos que eu vou apresentar para vocês aqui do Peugeot 408 e os pontos negativos do veículo são baseados na minha experiência, tá? Eu tô com o carro há aproximadamente 3 anos e também de acordo com a minha opinião. Então, o que eu disser aqui não é uma máxima, pode ser uma opinião contrária que você tenha, você proprietário que faz parte aí como inscrito do canal, ou talvez que você tenha caído de paraquedas aí em alguma busca sobre o veículo, tá? Então vamos lá, vamos falar dos pontos positivos. Falando um pouco da estética do veículo. Então, conforme eu for falando, quem já conhece os vídeos aí do canal sabe que eu vou ilustrando com bastante imagens. Então, falando um pouco sobre a estética do veículo. Eu deixei aqui como ponto positivo o design arrojado do veículo, né? Ele tem um design, isso eu venho falando inclusive no grupo do WhatsApp, ele tem um design aí bem à frente do seu tempo, né? Ele tem um design aí considerado atual, então no caso do meu carro é um 11 modelo 12, mas ele não deixa a desejar em relação ao design, aí em relação aos carros atuais hoje, os mais novos, tá? Ele tem a parte do painel, ele é bem esportivo, então vocês podem ver as fotos aí, né? As fotos do veículo, né? E as fotos do painel. E ele tem alguns acessórios cromados que dão um ar um pouco mais esportivo. O puxador da maçaneta interna é cromado, os aros de saída do ar quente, ar condicionado também é cromado. Então são pequenos detalhes que dão esse ar aí atual, esse ar esportivo, tá? Em relação ao acabamento do veículo, eu destaco 2 pontos principais. O primeiro é a questão do painel, da parte ali, da frente, onde tem um porta-luvas, onde tem o rádio, o ecrã. Ele é soft touch, então ele é macio ao toque. Hoje você compara um painel soft touch de um 408 com alguns carros aí como a Rizzo, acho que é a Rizzo que fala, né, da Chery, mas você pega outros veículos, o Peugeot 2008, por exemplo, né? Nós temos na família também um 2008, onde o painel não é soft touch. E é um carro consideravelmente caro, né? Mas o 408 se destaca aí por esse acabamento de painel soft touch. E as portas do 408, elas têm um acabamento onde a gente apoia o cotovelo normalmente, né? Em couro acolchoado. Então isso também dá um destaque para esse acabamento interno. Quando a gente fala de conforto, segurança e estabilidade, então eu coloquei, para não dividir em vários tópicos, né? Eu coloquei logo os 3, então conforto, segurança e estabilidade. Estou lendo aqui para seguir o roteiro. Nós temos aqui vidros automáticos, então assim, o vidro elétrico do veículo, na verdade a gente fala trio elétrico, né? Ele tem o vidro elétrico, a trava elétrica
e ele tem o retrovisor elétrico, tá? Alguns modelos têm o retrovisor rebatível quando você desliga, quando você trava o carro, tá? Então, falando dos vidros automáticos, você tem aquele controle que você tem o primeiro estágio, onde você controla a abertura do vidro, e você tem o automático, onde você dá o segundo estágio, ele sobe ou desce de forma automática. Muitos dos carros atuais não tem isso, ou até às vezes é cobrado para ter esse tipo de módulo, para poder fazer esse tipo de trabalho dos vidros, tá? Existe também o comando da trava dos vidros traseiros. Isso é meio comum nos carros que tem 4 portas. Então, quando você tem uma criança, por exemplo, que você não queira que ela fique abrindo o vidro traseiro, você aperta o botãozinho, ele impossibilita a utilização do sistema, né, do comando de vidros elétricos traseiros. Coloco também como destaque de conforto os bancos. Os bancos do 408 são extremamente confortáveis. Eu não sei usar as palavras corretas sobre isso, mas ele se molda bem ao corpo. Eu sou um cara grande, né, eu tenho 1,81 m, eu tenho aí em torno de 119, 120 quilos, e o carro ele me dá um conforto muito maior. Eu destaco isso porque o 2008 que nós temos na família, o banco não é, para mim, não é tão confortável quanto o 408, tá? Em paralelo a isso, nós temos o ajuste do apoio de cabeça, né? Então o banco do 408 ele é extremamente confortável. Nós temos no banco o ajuste de altura. Aí no caso, quando a gente fala de THP com os acessórios completos, nós temos o banco elétrico, tá? O meu não é, o meu é modelo Allure. Então o meu é ajuste manual de altura do banco. E o bacana é que ele tem apoio de cabeça. Tem dianteiros e os traseiros. São 3 na parte de trás, tá? Então o dianteiro, você consegue ajustar ele não fica aquela coisa reta, você consegue mexer ele a ponto de ficar confortável aqui no pescoço, tá? Além de você ajustar a altura, você consegue controlar a parte horizontal dele, não sei se é assim que fala, mas ele consegue ter essa regulagem, tá? O apoio de cabeça traseiro são 3, como eu falei, e aí a gente fala também do cinto de segurança. O cinto de segurança de 3 pontos, que já é comum nos carros de hoje, mas nos bancos traseiros o cinto de 3 pontos são 3. Você tem os laterais e você tem o para a terceira pessoa no meio, que ele também é de 3 pontos, tá bom? Falando um pouquinho também do ajuste de profundidade e de altura do volante, tá? Então eu considero um item de conforto, porque o banco ele tem o ajuste, você consegue ajustar a altura do volante e a profundidade dele. Então se você pegar uma pessoa mais alta, uma pessoa um pouco mais robusta, ela consegue jogar todo para o fundo o volante, dentro das limitações, e colocar ele mais para cima, para poder ficar confortável a dirigibilidade do veículo. Vamos lá, apoio de braço. No caso dos 408 mais novos, ele entra como um acessório, tá? No caso do meu, ele veio já de fábrica, os primeiros modelos já vieram com o apoio de braço. Ele tem um apoio de braço individual na dianteira. Na traseira ele também tem, mas eu vou falar mais adiante sobre esse acessório. Na dianteira são 2 que são ajustáveis, ok? Individual. Nós temos as alças PQP, né? Aquelas alças que a gente segura na lateral, que é um acessório hoje que muitos carros, inclusive carros acima de 70 mil reais, não vêm. E se quiser que venha, você tem que pagar um valor a mais, ele entra como um acessório. Então ele tem a alça na dianteira e tem a alça nas portas traseiras, tá? Vamos lá. Iluminação interna. Eu coloquei como um ponto positivo a iluminação interna pelo seguinte. A luz de cortesia dianteira, só voltando, a parte de cortesia, se você pega alguns carros maiores, como o 408, a luz interna é no meio do teto do veículo, né? No 408 não. No 408 ele tem a iluminação dianteira com 3 lâmpadas, então ele tem as 2 de leitura para o motorista e para o passageiro e a central. No banco de trás ele tem o mesmo sistema, leitura para as laterais e ele tem uma de leitura, cortesia, para quem está no meio. Então são 6 lâmpadas quando você abre a porta, quando você liga o carro, ou quando você quer fazer a leitura de algum papel, algum documento ou pegar alguma coisa, tá? Nós temos a iluminação também do porta-luvas e nós temos a iluminação do porta-malas. Um ponto especial para o porta-luvas é que o porta-luvas é refrigerado,
Ou seja, eu já fiz algumas viagens, não muito longas, vocês que me conhecem aí do canal sabem que eu não faço viagens muito longas com o meu carro, eu faço viagens aproximadamente de 300 km de ida, e no máximo 300 de volta. Eu já saí de São Paulo para Aparecida do Norte, para ir na Basílica. Na saída a água estava bem quente, eu tinha esquecido a água no suporte, que eu vou falar para vocês. E aí eu coloquei no porta-luva refrigerado, questão de 40 minutos a água já estava mais fresquinha. Então isso entra como um ponto muito positivo, né, para um carro como o 408. Nós temos o porta-copos, como eu estava falando para vocês. Nós temos 2 porta-copos dianteiros, que fica entre os bancos. Nós temos 2 porta-copos na traseira, que na verdade é no meio do banco, você baixa, e aí que é aquele apoio de braço que eu ia falar para vocês, né? Você baixa a parte traseira, ele se torna um apoio de braço. Se você abrir a tampinha, você tem mais 2 porta-copos e você tem mais um porta-treco ali. Falando de porta-trecos, o carro também ele é muito bacana sobre isso. Nós temos um porta-treco na parte de trás, como eu falei. Nós temos um porta-treco entre os bancos, atrás ali dos apoios do suporte de copo. Nós temos mais um pequenininho, no caso do meu carro, ele não tem saída de ar-condicionado traseira, tá? Os mais novos já tem. Então o meu ele é substituído por uma tampa que tem mais um porta-treco. Nós temos um porta-treco do lado do banco do motorista. Nós temos 4 bolsas para porta-treco nas portas dos carros. Normalmente você tem nas portas dianteiras e nas traseiras não, né? Mas são 4 alças, 4 bolsas ali nas laterais, nas 4 portas. Nós temos 3 porta-trecos no painel. Então no meu caso, meu veículo não tem a central multimídia. Então ele tem um porta-treco debaixo do rádio, em cima do rádio. Nós temos um outro porta-treco um pouquinho na frente do câmbio. E nós temos mais um porta-treco que é como se fosse um cinzeiro. Ele é mais escondidinho, né? Para você colocar um dinheiro, alguma coisa. Para uma viagem, pedágio, enfim. E aí você tem mais esse porta-treco. Então são 3 porta-trecos no painel, tá? Nós temos mais um porta-treco debaixo ali na verdade ele é a própria tampa da caixa de fusíveis. Então ele é mais um porta-treco que tem ali no 408. Nós temos 2 bolsas nos bancos traseiros. Então para quem vai atrás, nos bancos dianteiros, na parte de trás, nós temos 2 bolsas acarpetadas, né? Então você tem a parte de couro e você tem aí a parte de carpete, que também gera um conforto quando a pessoa é muito grande atrás, muito alta, né? E fica batendo a perna. Nós temos uma excelente vedação acústica no 408, então é o seguinte, você está num trânsito, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, que é muito trânsito, com os vidros fechados, a vedação é sensacional, você quase não ouve barulhos externos, tá? E além disso, o próprio veículo é bem silencioso. Muitas vezes com o carro ligado você nem percebe, ele não trepida, ele não vibra, ele não faz barulho. O meu ele faz um pouco de ronco porque eu tenho um filtro esportivo lá, Monster, cônico. Então ele acaba tendo um barulho um pouco diferente do original, até porque quando acelera também ele faz um barulhinho um pouco maior. Mas ele fica bem baixo, porque além dessa parte de vedação dos vidros e das portas, na parte do motor nós temos um isolamento acústico, uma manta. Isso também diminui o barulho que você ouve do veículo, tá? Nós temos também a trava automática das portas após 20 km por hora. Então você ligou o carro, você saiu, atingiu 20 km, as portas travam automáticas. Isso é uma configuração que você pode mudar. Você pode deixar que você trave ou que ela trave automaticamente após 20 km por hora. Vamos falar do câmbio. Então, no caso do meu carro, tá? Então, eu sei que tem 408 manual, mas falando do meu carro, que é um câmbio automático, então nós temos o conforto do câmbio automático. Ele é Tiptronic, ou seja, eu posso deixar as trocas automáticas, como normalmente é, e nós temos a opção do modo manual, onde eu jogo a alavanca para a esquerda e eu consigo aumentar as marchas colocando com um toque para frente e reduzindo as marchas com um toque para a parte de trás ali, né, na alavanca. E aí eu consigo controlar como se fosse um semi-manual, não sei se é assim que fala. Nós temos 2 pontos bacanas no câmbio automático do 408, que para os mais antigos, né, ali acho que até 2015, nós temos o modo Sport e o modo Neve. Tá? Aqui para os mais novos substitui-se por modo Sport e modo Econômico. Beleza?
Então assim, o modo esporte ele consegue fazer um rendimento maior do motor, onde você tem uma troca de marcha num giro mais elevado, então você tem uma pegada mais esportiva no 408, e você também tem o modo neve, que por exemplo aqui no Brasil pode ser utilizado para sair de algum terreno um pouco mais embarrado, um pouco mais molhado, grama molhada, areia, né, brita. Então quando você põe no modo neve, você pode ser mais efetivo para tirar o veículo do lugar, tá? Eu não estou dizendo, ele não é 4x4, não estou falando de controle de tração, mas ele ajuda bastante nesses tipos de terreno. Já aconteceu de algumas vezes eu demorar para conseguir sair, porque o motor é muito forte, então ele acaba derrapando um pouco mais. O que o modo neve faz? Ele deixa o carro mais leve para você conseguir sair como se for... Eu fiz o teste, né? Fiz os meus testes lá de colocar no Tiptronic. O modo neve nada mais faz do que deixar o carro na segunda marcha. Então ele não tem tanta força de saída e consegue evitar as derrapagens desse tipo de terreno, tá? Nós temos também a velocidade de cruzeiro e limitador. Então isso para mim é um item de conforto sensacional, eu utilizo ele constantemente. Para a cidade, eu utilizo o controle de limitador, tá? Então eu vou lá, eu configuro. Aqui em São Paulo nós temos a Marginal Tietê a 60 km na local, 70 na central e 90 na expressa. Então eu vou para qualquer uma das pistas, eu programo a velocidade, programo para limitar a velocidade e eu acelero. Quando ele atinge essa velocidade, o carro ele segura e você pode ficar com o pé ali. Lógico, se você bater o pé no fundo, ele vai identificar que é o kick down, alguma coisa assim, que você está querendo mais velocidade, e aí ele faz o carro subir. Mas o limitador ele segura a velocidade. Ele é diferente do velocidade de cruzeiro. A velocidade de cruzeiro você está acelerando e você programa, tá? Inclusive tem um vídeo bacana que ensina como utilizar essas duas funções. Você trava a velocidade e aí você não tem que acelerar e nem frear. Você segura o veículo aqui na velocidade que está travado. Se você frear, você desliga o piloto automático, que é a velocidade de cruzeiro, tá? No caso do limitador de velocidade, se você freia ou acelera, ele não desativa. Por quê? Você tem sempre que acelerar para chegar no limite. Quando você chega, você continua acelerando. Tá bom? Para mim é um dos melhores itens aí de conforto que o 408 pode proporcionar. Nós temos o ar-condicionado. No caso do meu ar-condicionado, ele é analógico. Então tem a função do ar quente, né? Tem a função de 5 velocidades. E nós temos a função de ventilar, né, para frente, para o painel, para os pés, ou para os pés e para a frente, tá? Ou para o painel e para o pé, enfim. Mas são 4 funções de direcionar. E nos carros se não me engano, o Feline, o meu é a Luri, o Feline e os THPs, eles já vêm com ar-condicionado digital, dual zone, com saída traseira, tá bom? Eu destaco como item de conforto a direção eletrohidráulica, ou seja, ela é muito mais confortável para você dirigir o carro. Ela tem um ajuste, uma pegada bacana quando você está na estrada. Então quanto mais rápido você anda, mais resistente fica o volante, não fica aquela coisa João Bobo, né? Então você está ali a 100, 110, 120. Você está ali a 120 e o volante não muda. Então quanto mais rápido você está com 408, mais firme o volante fica, né? Então é um item de segurança bacana. Nós temos, no caso do meu carro, o airbag duplo. Nos THPs eles têm mais airbags, tá? Eles têm airbag lateral, mas no caso do meu Aluri, que os modelos Aluri, é airbag duplo, motorista e passageiro. Nós temos o sistema de freio ABS e nós temos freio a disco nas 4 rodas. Beleza? Então, ó, são 14 minutos só de ponto positivo, beleza? Vamos falar dos acessórios internos e da tecnologia embarcada. Esse vídeo é sensacional, vai ser o mais longo, eu acho que tem no canal, mas é para ajudar realmente quem quer conhecer mais do 408. Então, acessórios internos e tecnologia embarcada. Nós temos os comandos internos de fácil acesso. O painel ele é um pouco inclinado, né? Então o motorista está aqui, o painel ele é um pouco inclinado, então ele tem fácil acesso para os comandos. Então, trava de portas, abertura interna do porta-malas, pisca-alerta e controle do rádio, ok?
Quando a gente fala do rádio, a gente tem um rádio que tem CD, Bluetooth e entrada auxiliar e entrada USB, beleza? Nós temos também um ecrã completo, tá? Então o ecrã é a partezinha do painel, no caso do Alura é só um ecrã aqui em cima. No caso dos Fellini e THPs, você tem a telinha escamoteável ali que sobe, onde ele tem a boa parte das informações. A configuração deles é um pouco limitada em relação um ao outro, mas eu prefiro mais o ecrã do meu, né, que é pequenininho, onde eu tenho acesso ao ajuste de memórias do rádio. Então toda a parte de configuração do rádio, AM, FM, memória dos rádios, nome da rádio, se eu quero que apareça o nome da rádio. Nós temos conexão Bluetooth, onde você faz toda a conexão Bluetooth, você configura ali, é uma das opções do ecrã. Nós temos os ajustes gerais, que é data, hora, cor e informações. Por que eu digo cor? O painel do 408, ele é laranja, mas eu posso alterar essa cor para preto. Então eu deixo a iluminação escura com as letras em laranja, ou eu deixo a iluminação em laranja com as cores em preto. Eu particularmente prefiro as letras em laranja com o painel escuro, fica menos forte aos olhos, tá? Desculpa. E nós temos uma opção, na verdade ela é a segunda das 4 opções ali no ecrã, que é a consulta de erros. Então, por exemplo, o carro deu uma mensagem sonora X, falha motor, reparar veículo. Você consegue consultar o erro, não o motivo do erro, mas você vê a mensagem. Você consegue consultar se as lâmpadas dianteiras estão queimadas. Então, se queimou a H1 ou H7, ele vai aparecer lâmpada queimada, ele vai te informar, tá? E aí nós temos a questão dos avisos sonoros. Então, o veículo, a tecnologia embarcada é incrível. Então, ele tem avisos sonoros para problemas gerais. Então, são as famosas mensagens de falha motor, reparar veículo, problema câmbio, reparar caixa de câmbio. Ele tem uma informação bacana com um disparo de um áudio, né? Tem um alarme e vem a mensagem no ecrã e no painel frontal ali na parte ali atrás do volante, ali no painel do veículo, tá? Nós temos um aviso sonoro para uso de cinto de segurança. Então, a partir do momento que você acelera o carro, ele passa de 20 km. Se você não tiver engatado o cinto, ele vai dar um aviso sonoro. Nós temos aviso sonoro para o porta-malas aberto e nós temos aviso sonoro para a abertura das portas. No caso das portas, ele vai mostrar a fotinha do carro e qual porta está aberta. Isso facilita para identificar, inclusive com a mensagem, para você saber aonde que está aberto. Não precisa sair. Eu tive uma Siena que tinha esse aviso sonoro de porta aberta, mas você não sabia qual era. Então você tinha que abrir uma, outra, abrir a de trás para você saber onde que era, tá? Mais pontos positivos. Porta-malas. Porta-malas do 400, ele é um carro de 4,80 metros, 4,81 m, alguma coisa assim. Ele tem um porta-malas de 526 litros, extremamente aproveitável. Por que eu digo aproveitável? Falando da Siena de novo. A Siena, assim como, por exemplo, Corsas, Classic, enfim, quando você levanta o porta-malas, ele tem uma alça, né? Quando você abaixa o porta-malas, para fechar o porta-malas, aquela alça, ela pode engatar numa mala, por exemplo. O porta-malas do Peugeot 408, ele é com amortecedores, então você ganha mais espaço na alocação das suas malas para uma viagem ou compras de mercado, enfim. Falando um pouquinho do motor do 408. Nós temos 2 carros, eu estou usando aqui como parâmetro o 2.0 16 válvulas, 1112, que é o meu veículo, tá? E eu estou usando o 1.6 16 válvula turbo, que é o THP 2014, tá? Para comparar ali. Então, o 2.0 16 válvulas, ele tem 2 tipos de rendimento. Ele é flex, tá? Então, eu tenho 143 cavalos na gasolina, com torque de 20 kgf, ok? No etanol eu tenho rendimento melhor, eu tenho rendimento de 151 cavalos com torque de 22 kgf, ok? No motor THP nós temos a gasolina, os mais novos já são flex, mas como eu falei, como parâmetro aí de comparação eu coloquei o 2014, ele é somente a gasolina, ele tem incríveis 165 cavalos com torque de 24,5 kgf, 24,5 kgf.
comparativamente de 0 a 100. 2.0 16 válvulas, de 0 a 100 em 11.9 segundos. THP, que é o turbo, 0 a 100 em 8,8 segundos, ok? E aí eu coloquei como último ponto aqui a relação custo-benefício. O carro é muito bom, né? O carro é muito bom pelo preço que ele é comercializado. Isso também vai entrar como um ponto negativo quando eu falar para vocês agora. Mas o custo-benefício do carro é muito bom. Hoje você não consegue achar veículos com a qualidade, com a tecnologia embarcada que o 408 tem, por um preço acessível. Você tem aí Virtus, por exemplo, que não tem tantos acessórios, por exemplo, ou talvez não tenha um painel soft touch. O Kicks, por exemplo, o Kicks ele tem, que não tô falando de categoria de carro, tá? Só tô dando exemplo, que o Kicks é uma outra categoria. Mas o Kicks é um carro de 70, 80, 90 mil reais às vezes, e você não tem um painel soft touch, né? Então o custo-benefício que o 408 proporciona é muito bacana. Você pega um 408 12 igual o meu, ou 2014, 2015 por preços bem abaixo aí, equivalente a um carro popular, né? Eu prefiro andar de 408 que de HB20, entendeu? Então você pega aí um 408 2015, você vai pegar por 45 mil reais. Você vai pegar um HB20 por 45 mil reais, mas você vai pegar um 2018. Eu prefiro um 408 com certeza. Agora vamos para a parte de pontos negativos para vocês. Pontos negativos, eu coloquei como peças de reposição caras ou com demora para entrega, ou caras e com demora para entrega. Eu coloquei aqui alguns pontos, tá? Não é uma máxima essa afirmação, mas eu estou falando com base na minha experiência. Suspensão. Eu fiz recentemente a suspensão, vou fazer um vídeo sobre isso também. Gastei aproximadamente R$ 2.500. Porra, mas eu fiz toda a suspensão? Não. Eu fiz 4 amortecedores, o kit de batente dianteiro, kit de batente traseiro e os braços ali, bieletas dianteiras. Deu 2,5 pau, porque eu não comprei no Mercado Livre, né? As peças eu só paguei a mão de obra. Coxins, tem o pessoal, Alex, lá do grupo do WhatsApp, ele tem uma sorte absurda com coxinha, ele coloca um coxinho e quebra. Eu só preciso fazer a troca dos coxins agora com 101 mil quilômetros rodados. Mas a parte de coxins, ela depende do coxim. Você tem o coxim hidráulico, você tem o coxim do câmbio superior e você tem o coxim inferior do câmbio, que pode ser o refil ou pode ser a raquete inteira, que é a parte da peça. A questão fica complicado você comprar a peça no Mercado Livre porque você tem 2 medidas do refil, né? Então às vezes você compra a peça, demora para chegar, vai no mecânico, não cabe, ele tem que montar de volta, tem que te devolver, você tem que devolver a peça. Então eu acho um ponto negativo essa questão, até porque bomba de combustível, que é o próximo item que eu vou colocar, quem conhece aí o canal já assistiu, eu tive que buscar uma bomba similar no mercado, porque as bombas de combustível que o meu mecânico estava colocando não cabiam. E o cara tinha tentado umas 4, 5 bombas de combustível diferentes. E aí ele foi achar uma que era específica para o meu carro, na concessionária, por R$ 1.250 e tantos reais. E demorava 5 dias para chegar. E aí foi quando eu descobri que tinha um modelo universal aí da GM que funcionava, né? Então eu acho que esse é um bom exemplo do custo de peça. O sistema de ar-condicionado, a parte de mangueiras ali, né, de alumínio, eu precisei fazer a substituição, ela trincou, pedi para fazer a solda, quebrou na solda um ano depois e eu tive que trocar todo o sistema. Essa parte de mangueira cromada não tem, você pode, quem conhece São Paulo, eu fui da Ricardo Jafé, não tem, tava chegando Picasso, um monte de carro que as peças podem caber, os caras tentando, eu falei, não, eu quero de Peugeot. E aí o que aconteceu? Eu precisei dessa peça, a concessionária de Ribeirão Preto, não lembro, uma concessionária do interior de São Paulo tinha, pela bagatela de R$ 1.718, ainda 15 dias para chegar. E aí eu consegui achar uma usada num ferro velho não, né? Comércio de peças usadas. Na Vila Ré, Cidade Líder, sei lá no fundo da Zona Leste. Demorei 2 horas para ir buscar. Consegui aí por R$300, tá? Então eu coloco uma peça de reposição que é difícil de achar, por quê?
Novamente, a questão do modelo da peça. Se você joga no Mercado Livre, você acha um monte, mas faço questão que vocês façam essa busca e vocês olhem as perguntas. Cara, a quantidade de pessoas que compram e não cabe a peça é incrível, porque é difícil de achar, é uma peça difícil de dar problema, mas quando dá você não consegue achar, né? Eu coloquei aqui também a parte do alternador. Então assim, o alternador, ele depende do modelo, você tem aí preços de 400 até R$ 2.500, então você fica com dúvida do que você tem que comprar, se você vai trocar o alternador completo. Eu precisei fazer o alternador emergencialmente, gastei absurdos R$ 1.000, então assim, o cara me cobrou mais caro realmente, porque o carro não funcionava, então eu tinha que fazer, não dá para ficar migrando de mecânico em mecânico. Então parei num picareta aqui perto e o cara me cobrou esse preço, tá? Mas a parte do alternador também, eu digo que a peça de reposição, ela tem um range muito grande de preços, tá? Coloco como ponto negativo o que é o ponto positivo também, a direção eletrohidráulica. Existe um fusível, que inclusive tem um vídeo aqui no canal também, que ele com o tempo ele dá uma oxidada, e isso pode fazer com que a direção fique dura. Não estou falando que ela fica dura a ponto de você não conseguir virar, mas ela perde todo o processo hidráulico, ela fica mais dura, né? Perde o processo elétrico, mas o hidráulico continua mais muito duro. Então, se você não conhece, se você não fuça para descobrir essa questão do fusível, que você tem que tirar, lixar, passar um limpa-contatos para desoxidar e colocar de volta, você pode aí ser enrolado por um picareta aí do mercado que pode falar que vai ter que fazer um monte de coisa, tá? Coloco como ponto negativo, o carro ele desliga quando está com problema de bateria ou alternador, e aí entra na sequência o alto consumo de bateria. Lógico, não são todos os casos, é com base na minha experiência, ok? Para mim, uma bateria não dura mais de 1 ano e 8 meses, é incrível. Bateu 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, venceu a garantia, eu tenho que colocar uma bateria nova, né? Esse alto consumo de bateria que eu tô falando é o seguinte, para mim, a bateria dura 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Acabou a garantia, eu preciso trocar a bateria, né? Então ela tem um alto consumo de bateria. Hoje eu utilizo baterias de 60 A, que é a bateria Pro 408. Coloco outro ponto negativo, ele é queimador de lâmpada. Eu tô há 3 anos, eu já substituí, em 3 anos que eu tô com o carro, umas 4 ou 5 vezes a lâmpadas traseiras. Dianteira já troquei umas 3 vezes também. Então ele queima muita lâmpada, né? Ele é um carro conhecido como queimador de lâmpadas, tá? Não é um ponto negativo, mas é o que eu falo. Não vai comprar uma Diamond Vision da Philips, Philips patrocina nós. Não vai comprar uma Diamond Vision da Philips de R$ 300 para queimar em 6 meses e ter que pedir a troca na garantia. Compra uma mais barata, por exemplo, né? Eu acho também um ponto negativo, ele não tem a abertura dos vidros pelo controle. Então, para subir, né, que é um ponto positivo que eu acabei não falando, quando você aperta e segura o controle, ele sobe os vidros, tá? Mas quando você aperta para abrir e segura, ele não abaixa os vidros. Então, eu acho esses 2 pontos negativos, né? Você tem que apertar e segurar o controle, que nem uma Land Rover, por exemplo. Hoje você pega a Land Rover, ela acontece a mesma coisa, né? A Freelander, você aperta e segura para subir o vidro. Mas você pega Fiat Idea, Corsa, Onix, Prisma, se aperta o controle e solta, ele sobe os vidros. Então acho um ponto negativo o 408 não ter esse tipo de sistema, tá? O aviso de injeção eletrônica à toa. Então assim, o carro ele é muito mimado. Se você coloca um combustível ruim, ele vai avisar falha motor, reparar veículo. Ponto. Essa vai ser a frase padrão que o carro vai oferecer e vai acender a luz de injeção. O carro vai estar normal. Só se a gasolina for muito ruim, tem um outro vídeo também falando sobre isso no canal, e aí o carro realmente perde força, ele desliga, ele para, trepida, mas a grande maioria das vezes a luz de injeção ela acende à toa, tá? Inclusive o pessoal recomenda, eu tenho o OBD2, que é um mini scanner, custa baratinho, acho que R$ 30 hoje no Mercado Livre. Você baixa o aplicativo, você liga na entrada do OBD2 do carro e você apaga o erro, tá? Vamos lá. Eu acho que ele é um carro muito grande para o dia a dia. Eu gosto. Mas, por exemplo, para você ir no mercado fazer compra, buscar pão, ir no açougue, sabe? Assim, circuitos pequenos,
eu acho que ele é muito grande para deslocamentos pequenos, tá? Ele é um carro confortável para o dia a dia, para o trabalho, para viagem, mas para esses pequenos deslocamentos eu acho muito grande, beleza? Um outro ponto negativo é o alto consumo de combustível. Eu não consigo passar de 6,2 de combustível, tá? Hoje eu ando só no etanol, não apenas pelo rendimento que ele proporciona na quantidade de cavalos desenvolvidos, mas também no torque, mas principalmente porque a relação dos dois está muito próxima. Enquanto eu consigo 5,8 no etanol, eu consigo 6 na gasolina. Então eu prefiro pôr etanol. Além de ter um rendimento maior, eu tenho uma proporção ali relativa ao combustível gasolina. Então eu prefiro usar o etanol. Mas ele tem um alto consumo, tá? Isso não significa que na estrada você vai fazer 14, 15. Eu já consegui fazer no etanol uma média aí de 11, gasolina 11, alguma coisa assim. Tem uns vídeos também aí, quase 100 vídeos no canal falando sobre isso. A questão de não aceitar qualquer combustível é um ponto negativo, mas também não deixa de ser um ponto positivo, né? É a famosa luzinha que eu estava falando para vocês agora de injeção. Se você está acostumado num posto, numa batida perfeita, né? Um posto bom que não te causa problema, e você começa a ter problema, com certeza a gasolina foi alterada em algum ponto. Ou mudou o fornecedor, distribuidor, enfim. Então, se você coloca um combustível de má qualidade, realmente você vai sentir o carro reclamar sobre isso, tá? Ele é um veículo muito pesado, então ele tem mais de 1,5 toneladas, então a saída dele é meio pesada, é meio morosa, mas o desenvolvimento do carro é bom. Mas eu acho ele um carro muito pesado, tá? O ar-condicionado, às vezes, ele pode não dar conta. Algumas pessoas no grupo têm me dito que pode ser o compressor, mas desde que eu comprei, inclusive tem muitos proprietários que reclamam sobre isso, a parte de dentro do carro, a parte interna, desculpa, ela é muito grande. Então, às vezes, para gelar, ele não dá conta de gelar muito rapidamente, tá? Então, acho isso um ponto negativo. Um ponto negativaço, assim, é a alta desvalorização. Enquanto a gente tem o custo-benefício de ter um carro desse porte, com essas qualidades, por um preço mais barato, isso reflete-se na desvalorização na hora da venda. Então, hoje você pega o meu carro, que deve estar em torno de 29, 30 mil de tabela, você vê, infelizmente, proprietários, não sei se por desespero ou por querer se livrar do carro, ou porque não cuidou, sei lá, não sei. O cara acaba pedindo 20, 22 mil reais. Eu hoje não vendo meu carro por menos de 28 mil. 2 mil abaixo da tabela no máximo, porque eu conheço a qualidade, eu cuido do meu carro, eu sei o que eu estou vendendo. Então ele tem uma alta desvalorização. Então hoje por 50 mil você pega um 2017, por exemplo. Né? Um THP já no modelo, a frente nova, a traseira nova, enfim. O seguro do carro, quando eu falo do seguro, eu falo dos modelos franceses, tá? Franceses. São os que são feitos na Argentina, na verdade. Né? Eu falo francês porque a gente entende Peugeot como francês, então importado é França. Mas na verdade ele é produzido na Argentina. Os carros que são importados, eu já passei por isso. Eu fui fazer uma cotação de seguro com o pessoal do banco, e aí quando eu falei 408, 11, 12, o cara baixou a tela do notebook e falou, cara, nem faz, vai passar de 5 mil. Então as cotações que eu consegui ficou em torno de 3.800 a 5.400. Então hoje eu utilizo Ituran com seguro, né? Eu pago quase 3 mil por ano, então pago 229 por mês. Mas o seguro em si, até porque é o seguinte, o seguro, cara, você vai pagar altíssimo, aí bate o carro, para fazer uma pintura ali é 200 reais. Pô, você vai pagar a franquia de 8 mil? Não, você vai mandar fazer e não vai acionar o seguro. Hoje a Ituran me atende muito bem, inclusive. Ituran, patrocina nós. Outro ponto negativo, tranco na troca das marchas. Isso é um ponto negativo se for um carro mal cuidado, tá? O meu é o AL4, 4 marchas e não tem tranco. Por quê? Eu cuido, tá? Eu tenho sempre o controle, o cuidado de cuidar do carro na hora de estacionar, de utilizar as alavancas da forma correta para estacionar. Não fico forçando o câmbio à toa. O câmbio L4 é extremamente inteligente, mas ele é um pouco mais delicado na questão de cuidado. Ele pode dar problema, e principalmente se as pessoas não cuidarem. Aí, cara, é cagada, desculpa o termo. E aí um ponto negativo que pra mim não é tão negativo, mas aí quando eu falo da minha esposa, né? O carro é muito baixo, então ele raspa muito. Então eu, por exemplo, eu estaciono de ré aqui em casa, ele não raspa, mas a minha esposa entra com o carro de frente, né? Hoje nós optamos em ter um carro só, então a gente divide o uso. Quando ela entra de frente, o carro ele raspa na dianteira, né? Mas não apenas isso, eu também às vezes quando passo em alguma lombada, aquelas mais curtinhas, altas, você sente que raspa o carro. Então a altura do carro
eu acho um ponto negativo. Para estética, beleza, é lindo, o carro é maravilhoso, mas a gente sabe que para funcionalidade o carro é muito baixo. Eu acho que é isso. Quando a gente fala de pontos positivos e pontos negativos, a gente passou aí de acho que uns 40 minutos já falando, mas é um vídeo bem longo justamente para isso. Para quem quer entender mais sobre o Peugeot 408, quer saber os pontos positivos e os pontos negativos. Quem já faz parte do canal, espero que tenha assistido até o final. Compartilhe o vídeo nos grupos de vocês, vai ajudar bastante a crescer o nosso canal 408 Mundo Peugeot. E para você, quem veio de paraquedas buscando uma informação sobre o Peugeot 408 para compra, por exemplo, se inscreve no canal. A gente tem, acho que deve ter mais de 100 vídeos. Fala de tudo, desde a parte externa até de como troca a lâmpada pingo lá do backlight traseiro. Então, curtam o canal, se inscrevam, compartilhem e aproveitem essas informações. Dentro das possibilidades eu vou respondendo, eu tenho muito comentário para responder, às vezes falta tempo para cuidar do canal, mas sempre que eu posso eu estou postando vídeos para vocês. Vou procurar fazer mais uma live, inclusive vou procurar fazer uma live falando disso que eu falei hoje, né? A gente vai ter um bate-papo um pouco mais aberto, e aí a gente consegue, inclusive podem ter pontuações positivas e negativas que podem ser adicionadas na conversa. Fechado? Então, pessoal, obrigado por ter assistido até agora, aguentado eu ter falado até agora tantas informações. Eu vomitei um monte de informações, mas espero poder ter ajudado a todos que buscavam esse tipo de conteúdo. Fechado? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!